Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, eu não sei porque o pastor me escolheu para esse tema. Acredito que foi debaixo de oração, né? Então, se foi debaixo de oração, porque ele escolheu o tema dos 5 pontos da graça, né? Dos 5 pontos, vamos dizer assim, o mais polêmico, né? O mais controverso, assim, o que causa mais instiga, né? Mas é um tema maravilhoso, é bíblico, é cristocêntrico, é a verdade, é a graça de Deus. Então, nós vamos falar nessa manhã sobre eleição incondicional. É um tema, irmãos, muito complexo. Então, é lógico que eu não vou poder abordar tudo, porque senão nós precisaríamos de várias aulas. Mas nós vamos abordar os textos, vão ser colocados ali para poder facilitar, para a gente poder andar mais rápido, né? Para a gente poder ter essa dinâmica. Eleição incondicional. Antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de entrar na história primeiro, para nós podermos entender essa doutrina. Você sabe que até 1517, a Igreja Católica, a Europa, estava debaixo da hegemonia da Igreja Católica Romana, a Igreja Cristã. Só que a Igreja Católica Romana se apostatou da Igreja original. Houve desvios teológicos, a introdução de heresia, a palavra de Deus deixou de ser o centro. E isso gerou no povo, durante anos e anos, um desejo de voltar à palavra de Deus, às origens, à igreja primitiva, ao verdadeiro evangelho. Até que, em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, um monge, afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, chamando os teólogos daquela época a discutirem várias doutrinas católicas que não estavam de acordo com as Sagradas Escrituras. E o pontapé inicial disso foi a cobrança do perdão divino que eles estavam cobrando para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Quando houve essa chamada venda de indulgências por parte do papado, que era a venda de perdão, aí foi a conta-gota, aí não aguentaram, aí não dá, não chega, já tem heresia demais e agora se vende o perdão não é obra de Deus, não parte de Deus, mas parte dos homens. Então ali foi o estupim e a reforma protestante se inicia em 1517. 31 de outubro de 1517. A reforma rapidamente se espalha pela Europa. E com isso começa o quê? A perseguição aos protestantes, aos reformadores por parte da Igreja Católica e por parte também dos reis católicos. Em 1534, na França, o rei Francisco I que era católico, perseguindo muito fortemente os protestantes franceses, que eram chamados de huguenotes. E eles estavam sofrendo muito por causa da perseguição. Isso levou a um homem chamado João Calvino, que era um teólogo, a escrever as Institutas da religião cristã. Com qual objetivo? De mostrar ao rei Francisco que a teologia, ou a doutrina, ou aquilo que os reformadores estavam pedindo, não era heresia, mas era a Bíblia, era bíblico, era originário, era a palavra de Deus, era um retorno à palavra de Deus. Então ele escreve as Institutas da religião cristã. Se você pegar, já tem no Brasil, são 4 volumes, esqueci de trazer, eu tenho lá em casa. Mas no prefácio, é uma dedicatória ao rei Francisco I. João Calvino escreve para ele, dizendo: ó rei,
aquilo que nós pregamos não é nada mais do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós pedimos é que você repense essa perseguição, porque os protestantes estavam sendo acusados de heresia e de sedição. Então ele escreve as Institutas. Só que o negócio ficou tão bom, tão bom, tão bom, porque as Institutas da religião cristã é quase que uma sistematização das doutrinas bíblicas. Então, ela vai falar assim, o que é o homem, o que é a salvação, quem é Cristo, o que é a igreja. É uma teologia sistemática. O que é teologia sistemática para você que não conhece? Bem, você lê a Bíblia. Se você for falar sobre salvação, você vai ter salvação em Gênesis, vai ter salvação em Mateus, vai ter salvação em Apocalipse, versículo para tudo quanto é lado. Então, para você falar sobre a salvação, você tem que sistematizar, ou seja, organizar essa doutrina. É isso que é teologia sistemática, é organizar para ficar mais fácil de você aprender. Calvino fez isso com tanta preciosidade, porque ele dominava as línguas originais, além do latim, era, vamos dizer assim, uma sumidade, uma mente que estava na frente da sua época. Ficou tão bom, que as igrejas reformadas adotaram as Institutas como sua teologia e prática. Por isso que as igrejas reformadas são chamadas também de igrejas calvinistas. Não é porque nós seguimos Calvino, não. Entendeu? Nós não somos seguidores de Calvino. É porque é um apelido, um sinônimo. Calvinismo se tornou um sinônimo de Bíblia. E quando nós falamos assim em teologia calvinista, nós estamos falando de teologia bíblica. Deu para vocês entenderem isso? Deu para vocês aprenderem? Então, quando nós falamos assim, nós somos calvinistas, é um apelido, é um modo carinhoso de dizer assim, nós seguimos a Bíblia, a teologia bíblica, a verdadeira teologia. As igrejas reformadas se espalharam pela Holanda, pelos Países Baixos, pela Suíça, pela Inglaterra, Escócia, Irlanda. O luteranismo, né, que foi o movimento de Lutero, ficou mais para a Alemanha e alguns outros países. Bem, calvinismo nada mais é do que o Evangelho. Olha o que Charles Spurgeon, você já deve ter ouvido falar de Charles Spurgeon. Ele foi um pregador do século XIX, e ele era chamado de o príncipe dos pregadores. Só para você ter uma ideia, a igreja dele comportava 10 mil pessoas, isso no século XIX, lá na Inglaterra, em Londres. No Metropolitan Tabernáculo. É o meu sonho lá, pastor. Deus já tem realizado alguns sonhos meus. Um eu fui em Israel. E o outro é visitar os pontos da reforma protestante. Porque eu amo a história da reforma. E olha que, ele era um pregador batista, ele não era presbiteriano não, mas ele era calvinista. Olha o que ele dizia. Olha o que ele dizia. Eu tenho a minha própria opinião de que não existe tal coisa como pregar a Cristo e a Ele crucificado, a menos que pregamos o que hoje é chamado de calvinismo. O calvinismo é o Evangelho e nada mais. Quais são as igrejas calvinistas? Presbiteriana, reformada da Suíça, algumas igrejas reformadas, algumas congregacionais e alguns batistas reformados. Estas são as igrejas reformadas, as igrejas calvinistas. Então você que é presbiteriano, você é reformado e é calvinista, se você não sabe disso. Então você está sabendo agora. Então calvinismo é evangelho, é sinônimo de um verdadeiro evangelho. Bem, mais para frente na história aconteceu uma coisa interessante. Lembra que a reforma começou em 1517. Em 1618, na Holanda, lembra que as igrejas reformadas adotaram a teologia calvinista. Em 1618, na Holanda, começou um movimento teológico
no meio das igrejas. Um burburinho, uma discussão, tipo direita e esquerda, Vasco e Flamengo, mais ou menos assim, aquela discussão que estava tão séria, que estava a ponto de virar uma guerra civil na Holanda. Por que isso estava acontecendo? Porque isso começou com um homem, um teólogo e professor de teologia, chamado Jacob Armin. Esse homem era da cidade de Leysen, na Holanda. E ele começou a discordar da teologia calvinista, em alguns pontos. E ele começou a ensinar isso, porque ele era professor de teologia. E ele começou a ensinar. Só que ele morre. Os seus alunos pegam aqueles pontos que ele discordava da teologia calvinista e começa um movimento, começa a reclamar, a discutir e levam aquilo para a igreja. Eles foram chamados de remonstrantes. O que significa essa palavra? Aquele que discorda, né? Aquele que está reclamando de alguma coisa. Então eles são chamados de remonstrantes. E eles levam e questionam e pedem para que a igreja revise alguns pontos da doutrina calvinista. Dentre eles, o que eles estavam discordando? A primeiro ponto, eles diziam o seguinte, eles falavam assim, a depravação parcial. O que significa isso? Significa que a queda de Adão não afetou todas as áreas do homem. O homem tem livre-arbítrio para escolher a Deus. Então eles falavam assim, isso está errado na doutrina calvinista, nós queremos que vocês coloquem a depravação parcial. O segundo ponto seria a eleição condicional. O que significa isso? A salvação está condicionada a uma fé que Deus previu que o homem iria ter. Terceiro ponto, a expiação universal. Jesus morreu potencialmente para salvar todo mundo. Não quer dizer que ele vai salvar todo mundo, mas potencialmente ele pode salvar todo mundo. Em quarto lugar, a graça resistível, ou seja, o homem pode resistir à graça de Deus. E em quinto lugar, a possibilidade de cair da graça, ou seja, um homem pode perder a salvação. Aí o que aconteceu? Em 1618, no inverno de 1618, até a primavera de 1619, reuniram-se cerca de 84 a 100 pastores, presbíteros e teólogos da Holanda e da Suíça, da França, da Alemanha, da Inglaterra, para discutirem o questionamento dos arminianos, dos remonstrantes. Então, foram vários meses, cerca de quase 100 teólogos, pastores e presbíteros, discutindo aquilo ali. E eles chegaram à conclusão de que os 5 pontos não estavam de acordo com a Bíblia. Eles rejeitaram aqueles ensinos. Eles foram rejeitados, foram considerados como heresia pela igreja da época. E aí, em contrapartida, eles levantaram 5 pontos dos arminianos. O sínodo, esse sínodo foi reunido na cidade de Dordrecht, na Holanda, por isso ficou conhecido como o sínodo de Dort. E aí eles escreveram a resposta, no qual foi escrito, chamado de Os Cânones de Dort. Tem o livro também, você pode ler, Os Cânones de Dort. Então eles vão refutar os 5 pontos do arminianismo e vão escrever os 5 pontos de Dort, ou os 5 pontos contra os remonstrantes, ou os 5 pontos do calvinismo, como ficou conhecido, ou os 5 pontos da graça, ou aquilo que nós estamos estudando, as doutrinas da graça. Então, lembra lá, os 5 pontos do arminianismo eram depravação parcial, eleição condicional, expiação universal, graça resistível e possibilidade de cair da graça. Qual foi a refutação? Depravação total, não é parcial, é total. Eleição condicional, não, é eleição incondicional, que é o que nós vamos estudar hoje. Expiação limitada, não é ilimitada, é limitada, é graça irresistível.
e a perseverança dos santos. Esses 5 pontos em inglês, depravação total em inglês é total depravity. Meu inglês não é muito bom não, mas começa com T. Eleição incondicional é com U, unconditional election. Estou indo para os Estados Unidos, mas não sei falar inglês. Graças a Deus meus meninos sabem, né? Bem, aí as iniciais formam T-U-L-I-P, que forma a palavra tulip, que é por isso que está lá, ó, uma tulipa lá. Ó. Os 5 pontos do calvinismo, o símbolo é uma tulipa. E os 5 pontos do arminianismo é uma margarida. Bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Então, por isso que o símbolo do arminianismo é uma margarida, o nosso é uma tulipa. Agora, queridos, por que você precisa saber disso? Por que eu estou contando isso? Em primeiro lugar, para que você saiba que os 5 pontos do calvinismo, ou 5 pontos da graça, ou as doutrinas da graça, não caiu de paraquedas. Não veio assim à toa, não. Elas vieram do sínodo de Dort, do cânon de Dort, durante vários meses, vários pastores que rejeitaram a doutrina arminiana como herege. Não é bíblica. Mas o que tem isso a ver comigo? Hoje, aqui no século 21. É que nós vivemos no Brasil e a maioria das igrejas evangélicas são arminianas. Elas não são calvinistas, elas são arminianas. E o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Está tendo um crescimento da teologia reformada. As pessoas estão conhecendo a teologia reformada por causa da internet. Então, muitas pessoas estão saindo das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Maranata, Batista, e vindo para as igrejas reformadas. Isso tem gerado o que, irmãos? O que você acha que gera isso? Ciúme. Não é verdade? Principalmente por causa do pastor Hernandes, por causa do pastor Augusto Nicodemos, ha havido um crescimento. Então, o calvinismo tem sido falsamente acusado. Falsamente acusado. Muita gente, você que está na internet, às vezes vai ver assim, calvinismo é heresia. Predestinação é coisa do diabo. Tem gente que fala isso. Cuidado, irmãos, cuidado. Não caia nesse engodo. Aprenda da história. Nós somos calvinistas, não porque nós seguimos Calvino, mas porque Calvino é Bíblia. É a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho. Aquilo que nós resolveram chamar de apelidar de calvinismo, nada mais é do que o verdadeiro evangelho. Então tenhamos sabedoria para não cair nessas controvérsias da internet. Tenhamos sabedoria. Em segundo lugar, que nós precisamos antes de entrar na doutrina. Irmãos, doutrina bíblica não é especulação filosófica. Doutrina bíblica não é o que eu acho. Não é o que eu quero. Doutrina bíblica é a revelação de Deus ao homem através da sua palavra. Eu posso não gostar, eu posso não entender, mas se ela vem de Deus, se ela é bíblica, eu tenho que aceitar e crer. João 7, 16 e 17. Olha o que diz aqui Jesus. Eu sei que muitas das vezes nós temos preguiça de estudar a doutrina. Às vezes dá sono na gente. Mas olha o que o Senhor Jesus vai falar a respeito de doutrina. Olha aqui. Respondeu-lhe Jesus. Jesus falou, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem enviou, que é o Deus Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Você quer fazer a vontade de Deus? Quem quer fazer a vontade de Deus? Então você deve conhecer a respeito da doutrina. Foi Jesus que disse isso.
Você deve conhecer a respeito da doutrina. Mas não é só conhecer doutrina, porque tem falsas doutrinas. Você tem que saber se essa doutrina procede de Deus. Jesus disse, se ela é de Deus, ou se é alguma outra pessoa falando por si só. Estudar a doutrina é importante, irmãos? O que vocês acham? Sim. Você não pode falar assim, eu não quero estudar a doutrina, eu só quero fazer a vontade de Deus. É errado. Você não tem como fazer a vontade de Deus se você não conhecer a doutrina. Então nós vamos estudar hoje eleição incondicional, que é o segundo ponto dos 5 pontos. É o segundo ponto. Então vamos lá, queridos. O que é eleição incondicional? O que é eleição incondicional? Resumidamente, eu ia ler aqui o que os cânones de Dort dizem, mas é muito grande e uma linguagem arcaica, vocês não vão entender direito. Então vou botar aqui resumidamente o que é eleição incondicional. Significa o seguinte: Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que serão salvos, sem depender de qualquer mérito do homem, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem o homem é irresponsável. Ele tem responsabilidade. Isso é eleição incondicional. Deus escolhe quem vai ser salvo. Ou nós podemos chamar também de predestinação, né? Nós presbiterianos só somos conhecidos por predestinação. Calvinismo é só conhecido como predestinação. Mas calvinismo, irmão, é muito mais do que isso. Estude sobre Calvino, porque Calvino mudou a Suíça. A teologia calvinista abraçou a Suíça em todos os aspectos sociais, morais, econômicos. E hoje a Suíça, não sei se vocês sabem disso, é o lugar da Europa que mais tem milionário. A Suíça era o esgoto da Europa, ninguém queria ir para lá. Ele transformou a Suíça. Se hoje nós temos escola pública, é por causa de Calvino. Se hoje nós temos hospital, é por causa de Calvino. Ideia dele. Se hoje você tem albergue, é por causa de Calvino. Então, queridos, isso é. Agora, vamos ver se está na Bíblia? Vamos ver? Vamos ver a eleição incondicional no Antigo Testamento. Olha Êxodo 33, 19. O que diz Êxodo 33, 19? Olha lá. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação procede de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Deus não é obrigado a salvar todo mundo. Nós vamos ver isso mais para frente. Olha o segundo ponto, Salmo 65, 4. Salmo 65, 4. O que diz Salmo 65, 4? Se alguém achar, aqui ó. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Olha o que ele está dizendo. Que para se achegar a Deus, se aproximar de Deus, Deus escolhe a pessoa. Bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe e aproxima de ti, para que esteja nos seus átrios. O que é átrios? Na sua casa. Vamos mais para frente, irmãos. Jeremias 1,5. Jeremias 1,5. Antes que eu te... que é Deus falando para o profeta Jeremias. Ele diz assim, ó. Antes que eu te formasse, antes de você nascer. Deus vira para Jeremias e fala assim, ó. No ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, antes da sua mãe engravidar, eu te conheci.
e eu te escolhi para ser profeta. Aí você pode falar assim, mas ele está falando aqui da profissão. Olha, para ser profeta, você precisa ser crente, não precisa não? Precisa, pastor? Precisa ser crente. Então, se Deus escolheu Jeremias para ser profeta, ele também escolheu ele para ser crente. Onde é que está o livre-arbítrio aqui de Jeremias? Deus elegeu Jeremias. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Olha o que diz aí. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O que Ezequiel está descrevendo aqui, irmãos? O novo nascimento. Vou tirar o coração de pedra de vocês. Deus falou, quem é que tira o coração de pedra do incrédulo? Quem que é? O homem ou é Deus? É Deus está falando, eu vou tirar o coração de pedra de você que não crê em mim, que é rebelde contra mim, vou te dar um coração de carne. Mas não vou só te dar um coração de carne, não, vou pôr o meu espírito em você. E vou fazer com que você ame a minha lei, que você guarde ela, os meus estatutos. Quem é que faz isso? É Deus. É Deus. A questão é, por que ele não faz em todo mundo? Ele resolveu fazer em alguns, e não em todos. Vamos ver a doutrina da eleição no Novo Testamento, nos Evangelhos? Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está dizendo isso. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha o que Jesus está dizendo assim, olha, se alguém me conhece foi porque eu quis me revelar para você. Fui eu que abri os seus olhos para enxergar o Evangelho. A iniciativa é de Deus e não do homem. Mateus 16, versículo 17 e 18. Mateus 16, versículo 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro disse assim, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus virou e falou assim, Pedro, bem-aventurado é você, mas não foi carne e sangue que te revelou isso. Quem te revelou isso foi meu Pai. A iniciativa veio de quem? De Deus. Olha João 6,37. João 6,37. Infelizmente, irmãos, são muitos textos. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem é que dá as pessoas a Jesus? É o Pai. Olha o versículo 44 de João 6. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo mundo pode ir a Cristo? Ninguém pode ir. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. A iniciativa é de Deus. Versículo 65. Olha o que diz aqui. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Você veio a Cristo? Veio a Cristo? Foi porque o Pai te chamou. Concedeu isso. Foi porque Cristo se revelou e porque o Espírito Santo te convenceu do seu pecado,
do seu juízo. Foi porque Deus tirou seu coração de pedra e te deu um coração de carne. A iniciativa é de Deus. Olha o que diz aqui, João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes pelo contrário, fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Quem é que escolhe o homem, irmão? É Deus, não é o homem. A iniciativa é de Deus. Agora vamos ver essa doutrina ensinada pela igreja. Atos 13:48. Olha o que diz Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que creu? Os que haviam sido destinados, predestinados, eleitos, escolhidos por Deus. Efésios 1:4 e 5. Efésios 1:4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a fé que você ia ter, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi pela vontade de Deus. É Deus quem resolveu escolher o homem para a salvação. 2 Timóteo 1:9. Olha, queridos, você pode dizer que não crê na predestinação, mas dizer que ela não está na Bíblia, você não pode falar isso não. Porque ela está na Bíblia. Acabamos de ler ali, predestinou. Está escrito ali. 2 Timóteo 1:9. O que diz aí? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não por obras, mas conforme o quê? A sua própria determinação e graça. Deus chama os eleitos pela sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação dos tempos eternos. Apocalipse 17:8. Por favor, Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então o que? Está falando da salvação. Quem é que vai ser salvo? Cujos nomes, os perdidos. Quem são os perdidos? Cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem é que escreveu o livro da vida? Foi você? Foi Deus. Eu sei que você está com um monte de coisa na cabeça assim. Agora nós vamos começar algumas coisas. O que nós vamos ver agora? Primeiro, vamos rebater todos os ataques à doutrina da eleição. Vamos começar. Provavelmente eu vou rebater aí o que você está pensando na sua cabeça aí. Vamos rebater. Primeiro, o primeiro ataque à doutrina da eleição. Que a eleição incondicional anula a vontade do homem. Olha, se Deus elege, então o homem, para quê? O homem não tem vontade. Será que a eleição anula a vontade de Deus? Mateus 4,17 diz o quê? Olha o que diz Mateus 4,17. Eu acho que eu vou ler aqui na Bíblia que eu vou. Aí. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Jesus virou para o homem, foi Jesus, não fui eu não. Vira para as pessoas e diz assim: arrependei-vos. É uma ordem. Ele está chamando o quê? As pessoas a se arrepender. Usem a sua vontade e se arrependam. Mateus 11:28.
Mateus 11, 28. Olha aqui, vinde a mim. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não está anulando a vontade do homem, ele está dizendo, vinde a mim. João 3, 16, 18, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que, mas para que o homem fosse salvo por ele. Quem nele crê, não está condenado. Quem não crê, já está condenado. Uai, a vontade do homem aí, você tem que crer. Tem que crer. Deus está mandando crer. Anula a vontade do homem? Não, não anula. Segundo ponto, que é o que muita gente deve estar pensando assim, torna Deus injusto. Espera aí, Luciano. Você está querendo dizer que Deus escolhe quem vai ser salvo? Isso é injusto. Injusto, irmãos. Cuidado com o que você fala, tá? Cuidado com o que você fala. Romanos 3, 23. O que diz Romanos 3, 23? Porque todos e destituídos. Olha, eu tenho plena certeza que eu pequei. O que diz Ezequiel 18, 20? A alma que pecar. Ora, se eu pequei, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que morrer. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o meu pecado tem que me afastar de Deus. Você quer justiça? Quem quer justiça aqui? Levanta a mão aqui. Você quer justiça? Então a justiça de Deus é te mandar para o inferno. Porque você é pecador, e o que a Bíblia diz? Que a alma que pecar, essa vai morrer. Que o seu pecado te separa de Deus. Se você pecou, cometeu um crime, o que o juiz tem que fazer? Te condenar. Você quer justiça de novo? Levanta a mão de novo. Quero ver se alguém agora vai levantar a mão. Você não vai querer justiça não, porque se você quer a justiça de Deus, Deus tem que te mandar para o inferno. Essa é a justiça de Deus. Nós estamos perdidos, nós estamos condenados. Se Deus for praticar a sua justiça, não tem salvação. Não tem salvação. Entenda isso. Queridos, aí você vai falar assim, então quer dizer, Luciano, que Deus elegeu uns para ser a salvação e elegeu outros para a perdição? Não. Deus elegeu, se você for analisar, raciocinar, parece que sim. É aquilo que nós chamamos de dupla predestinação. Uns foram predestinados para salvação e outros foram predestinados para o inferno. Preste atenção. Todos pecaram. Então toda a humanidade está o quê? Salva? Está o quê? Condenada. O homem pode se salvar? Não. Então a iniciativa tem que partir de quem? De Deus. Então se Deus resolve salvar, Deus está sendo o quê? Gracioso. Por isso que a salvação é pela graça. Você quer justiça? Eu vou perguntar de novo, vocês querem justiça? Alguém quer justiça? Presta atenção. Eu quero graça. Eu quero é graça. Porque se Deus for aplicar a sua justiça, eu estou condenado. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Deus se torna injusto? Não. Deus não se torna injusto. Pelo contrário, Deus derrama a sua bondade. Deus se mostra bondoso. Deus se mostra misericordioso. Deus se mostra gracioso. Queridos, isso é verdade? Olha o que diz Provérbios 16, 4. Vamos ver se está na Bíblia, né? O que diz Provérbios 16, 4? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso. Para quê? Para o dia da calamidade. Olha o que diz Romanos 9, 22, que é o calcanhar de Aquiles dos arminianos. Romanos, se você...
a criptonita do arminiano é o Romanos 9. Romanos 9, 22. Que diremos, pois? Todo mundo vai levantar a mão. Quando Paulo estava escrevendo Romanos e falando da eleição, ele já sabia que alguém ia falar assim, injustiça! Aí ele já respondeu, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Tem gente que está preparado para a perdição. Uns estão preparados para a salvação e outros para a perdição. Aí ele vai dizer assim, a injustiça da parte de Deus, aí ele vai falar assim, pode por acaso o barro reclamar do oleiro? Se o oleiro faz uns vasos para santificação e outros não? Quem é a criatura para reclamar com Deus? Preste atenção, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui criado na igreja. Batizado, criado na igreja presbiteriana. Virei jovem, fui para a faculdade, mas eu não queria saber de Deus. Não queria. Não queria me converter. Eu queria aproveitar a vida, queria ganhar dinheiro, queria como muitos, mas eu não queria. Eu tive, vocês lembram do testemunho, talvez o pastor não saiba, mas quando eu era noivo da minha esposa, 1992, 93, entraram 11 bandidos na nossa casa, 11 ladrões. Eu fiquei amarrado umas 4 horas com a meia na boca. E o ladrão falando assim, na hora que terminar aqui, eu vou matar esse gordinho. Olha só, além de você ser amarrado, você ainda é chamado de gordinho, presta atenção. Fui humilhado, com a meia na boca e o cara o tempo todo falando assim, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu falei, Senhor, o que você faz numa hora dessa, pastor? Senhor, se o Senhor me salvar, eu me entrego a minha vida para o Senhor. Me salva, Senhor, porque eu não quero morrer, não. Graças a Deus, o que aconteceu? Um bandido chegou e falou assim, escuta aqui, eu estou vendo um monte de Bíblia aqui nessa casa aqui, vocês por acaso são crente? Aí a minha mãe respondeu, somos. Aí ele virou para o bandido que estava com a arma na minha cabeça e falou assim, não mexe com eles, porque eles são gente boa. Aí eu te pergunto, os bandidos foram embora, eu não morri porque eu estou aqui, né? Vocês estão vendo, né? Então, eu te pergunto, eu converti? Não converti. E foi acontecendo sucessivas coisas, até que um dia, Cristo quebrou meu coração, e eu caí de joelho, chorando pelos meus pecados, entregando minha vida a Jesus. O pecador não quer vir a Cristo. Jesus diz assim, vós não quereis vir a mim para terdes vidas. E o homem não quer mesmo não, meu irmão. Não ache que quem está no inferno, se Jesus abrir a porta do inferno e falar assim, quem quer sair do inferno, pode vir. Só tem uma condição, vocês têm que entregar sua vida a mim, me adorar e se arrepender dos seus pecados. Pergunto para você, quem vai sair do inferno? Quem vai sair do inferno? Ninguém. O homem vai preferir ficar no inferno do que dobrar os joelhos a Jesus e crer em Jesus e reconhecer Jesus. O homem pecador não busca a Deus. Acorda, gente. Você acha que as pessoas acordam de manhã, hoje eu quero buscar a Deus. O pecador, eu quero ir a Cristo, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser salvo. Você acha que o pecador quer isso? A não ser que ele seja convencido por Deus. Caso contrário, o coração dele permanece como pedra, endurecido, rebelde contra Deus. Aí você vai falar assim, mas Luciano, continuando. Aqueles que foram predestinados para a salvação, Deus vai intervir no coração dele. E aqueles que não vão ser salvos? Deus não faz nada, só deixa eles
na sua natureza. Ele não precisa fazer nada. Eles vão continuar pecando, rebelde a Deus, não querendo saber de Deus, não buscando a Deus e cada vez mais inimigos de Deus. Deus não precisa fazer nada. Deus não precisa fazer nada. Terceiro ponto, que as pessoas vão dizer: a eleição condicional é forçada, Luciano. Deus vai arrastar o homem para a salvação. Não. Não é. Olha o que diz Jeremias 31, 33. Jeremias, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Deus faz no coração daquele incrédulo? Ele só dá nova vida. Ele está morto. Deus só dá vida. Quando você dá vida para um morto, o que o morto faz? Abre o olho, o coração bate, levanta, fala. É a mesma coisa quando o pecador que está morto nos seus delitos e pecados, quando ele ganha nova vida, ele vem a Cristo. Lembra do cego de nascença? Jesus curou o cego de nascença. Aí ele foi questionado pelos fariseus. Ele não sabia que era Jesus que tinha curado ele. Ele falou assim: eu não sei, eu não vi e tal. E eles ficaram questionando até que ele saiu dali e encontrou com Jesus. Aí Jesus virou para o cego e falou assim: crês tu no Filho do Homem? Aí ele falou assim: Senhor, quem é esse para que eu creia? Porque ele não tinha visto a Jesus. Ele falou: sou eu que falo com você. Aí ele se arrependeu, ele se ajoelhou e adorou a Jesus. É isso, irmãos. Os nossos olhos são abertos. Se os seus olhos são abertos e enxergam a Cristo, o que você faz? Eu quero a Cristo. É natural. A nossa vontade não é forçada. Não é forçada. Quarto ponto, e aqui vem a nossa principal acusação contra os presbiterianos. Elimina a necessidade do evangelismo. Se está eleito, para que vai pregar? Não precisa pregar. Alguns chegam a dizer que o calvinismo causa um mal terrível para as igrejas, porque as pessoas não vão evangelizar. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Isso é errado. Pelo contrário, se não fosse a eleição, eu não pregaria. Eu pergunto para você, vamos dizer que a eleição não existisse. E a igreja presbiteriana vai mandar vocês lá para a Arábia, lá para um país muçulmano, aquela janela 1040, para vocês pregar para eles lá. Não existe eleição, hein? Vamos supor, não existe eleição. O homem tem que crer. Quem de vocês iria? Hein? Não tem eleição. Você iria? Agora, tem eleição, ou seja, Deus tem um povo lá. Aí fica mais fácil, não fica? Aí você vai, não é? Você fala assim: opa, eu vou porque Deus tem um povo lá. E na hora que eu pregar, eles vão vir. Eles vão crer. Então, a eleição torna o evangelho o quê? 100% eficaz. Os eleitos ouvirão e virão. Louvado seja Deus. É isso que você tem que entender, irmãos, que a eleição torna o evangelismo 100% eficaz. Os eleitos virão. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz e me seguem. Vão vir. Glória a Deus por isso. Quinto, a quinta objeção. Ela nega o livre-arbítrio do homem. Eles vão falar assim: Luciano, se Deus elegeu, você está dizendo que o homem não tem livre-arbítrio? Olha, a palavra de Deus nós vimos em vários versículos, que Deus fala: vinde a mim, arrependei-vos. Mas da mesma maneira que Deus fala assim, arrependei-vos, vinde a mim, ele diz assim: ninguém pode vir a mim. Mas ele manda. Agora, existe livre-arbítrio? Essa é a questão que nós temos que entender.
Existe livre-arbítrio? Não, não existe livre-arbítrio. Existe livre agência. O que significa isso? Livre agência é a capacidade e o poder que você tem de fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher, você escolheu vir aqui hoje na igreja? Então isso é livre agência. Você escolheu colocar uma camisa preta, uma vermelha, um azul? É livre agência. Eu escolhi hoje passar o perfume tal, livre agência. Hoje eu vou escolher comer arroz, batata e bife, livre agência. Eu vou escolher morar na Praia da Costa, na Glória, livre agência. Agora, o que é livre-arbítrio? É o poder ou a capacidade de fazer a vontade de Deus. Ou seja, é o poder de não pecar. Pergunto para você, você tem essa capacidade? O que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? Escravos do pecado. Então você não tem livre-arbítrio. Mas suponhamos que você tenha livre-arbítrio. Suponhamos. Vamos supor, pastor, que você e eu tenhamos livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, você não precisa de Cristo. Porque você tem a capacidade de não pecar. Se você tem a capacidade de não pecar, você não precisa de um Salvador. Não é verdade? Não é? Se você tem livre-arbítrio, ou seja, o poder de fazer a vontade de Deus, de não pecar, então você não precisa de Cristo. Você mesmo se salva. E em segundo lugar, se você tem livre-arbítrio e pecar, não tem salvação para você. Porque você fez uma escolha livre. E a salvação é para os escravos. Cristo nos libertou do império das trevas. Efésios 1, nós éramos por natureza escravos da carne, do diabo, fazíamos a vontade. Então Cristo veio para nos libertar. Então cuidado com isso. Você tem livre agência e não livre arbítrio. Qual é a outra questão que as pessoas dizem? Ah, não é predestinação, é presciência. E eles se baseiam naquilo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, lê aí para mim, por favor. Abre aí, 1 Pedro 1, 1 e 2. Olha o que diz aqui, ó. E eu já vou explicar isso para vocês. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, versículo 2. Eleitos, aí a palavra presciência aí, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O que é presciência? Para você poder entender. Vamos entender, vamos aqui imaginar que eu sou Deus, vamos imaginar aqui. Então eu estou criando um universo, criei o universo. Aí Deus tem o corredor da história, aqui é o ano zero, lá no final é o fim dos tempos. Então cada banco aqui é um ano, um dia, um ano, uma data. Aí Deus olhou assim, no corredor da história, olhou e falou assim, olha aqui, olha lá, ó, que legal, ó, no dia tal, no ano tal, lá não sei o que lá, fulano vai crer em mim, olha que legal, escreve o nome dele aí no livro da vida. Olha lá, no ano de no ano 2025, lá na escola dominical, e fulano escutou, vai crer, o nome dele é João, não sabia não, rapaz, esse cara, eu nunca imaginei que esse cara ia crer. Deus falando lá, né? A Trindade falando, rapaz, nunca imaginei que esse cara ia crer. Escreve aí no livro da vida, salvo, ele creu em mim, salvo. Isso é presciência. Deus olhou na história, no corredor da história e falou assim, ele viu quem ia crer. Fulano vai crer. Ele creu? Então escreve o nome dele no livro da vida. Isso é presciência. O que vocês acham disso? Irmãos, vamos lá. Primeiro, o que é o sentido da palavra presciência em 1 Pedro aí? Presciência ali não é a condição, mas é a causa.
Deus nos salva porque Ele nos conheceu. Está de acordo com 1 João 4,19. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. O que ele está dizendo assim? Deus, na sua presciência, ou seja, Deus nos conheceu antes mesmo de nos formar. Não foi o que Ele falou para Jeremias? Antes mesmo de você nascer, eu te conheci. Então Deus, na sua presciência, Ele nos conheceu antes da gente se formar e nos escolheu. Não é porque Ele viu uma fé na gente. Então vamos lá, vamos rebater isso aqui. Bem, vamos lá no corredor da história. Se o corredor da história foi formado aqui e Deus não sabe o que vai acontecer, a pergunta é: quem é que formou esse corredor da história que Deus não conhece? Não pode ser Deus, né? Não é? Porque se Deus não conhece, o que vai acontecer? Segundo, Deus não é onisciente, porque Ele não sabe, Ele é pego de surpresa. Ele falou: opa, o Franz vai crer em Jesus. Rapaz, mas o Franz, hein? Quem diria o Franz ia crer em Jesus? Cara, eu apostava minhas fichas, você já pensou? Deus Pai, Deus Filho. Que ele não ia crer, mas o cara creu, o rapaz escreve o nome dele no livro. Então Deus não é onisciente. Outra rejeição. Se Deus escolheu na fé prevista, então a salvação é pelas obras e não pela graça. Deu para entender, irmãos? Vou fazer igual o pastor. Quem me entendeu, levanta a mão, porque o povo está dormindo, gente. Hein? Vocês estão todos dormindo, hein? Entenderam? A eleição é segundo a vontade de Deus. Deus predestinou. E agora eu quero concluir rapidamente aqui, irmãos. Por que é importante a gente saber isso? Por que nós precisamos entender isso? Primeiro, porque a doutrina da eleição incondicional, irmãos, ela é bíblica. Está na Bíblia. Ela não é invenção humana. Ela não é invenção humana, ela está na Bíblia. É a palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas eu não aceito. Mas eu não discordo. Deus é injusto. Meu irmão, está na Bíblia. Nós temos que reverentemente e humildemente abaixar a cabeça e crer. Quer ver a prova, irmãos? Vocês estão vendo o fenômeno que está acontecendo no meio dos muçulmanos? Que muitos muçulmanos estão convertendo a Cristo? Vocês estão vendo isso? Não sei se vocês sabem disso, que está acontecendo um fenômeno. Muitos muçulmanos estão se convertendo a Cristo. De que maneira? Jesus está aparecendo para eles. Em sonho, em visões. Igual apareceu para Paulo. E muitos muçulmanos estão convertendo a Cristo. Ué, mas por que Jesus está aparecendo para uns e não aparece para outros? Por que não aparece para todo mundo? Porque Deus tem os seus eleitos e Ele vai chamar. O evangelho lá nos países muçulmanos é difícil. A gente não consegue chegar lá muitas das vezes. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Os eleitos virão. Segundo lugar, a doutrina bíblica da eleição condicional é um mistério, assim como a Trindade é. Eu posso não entender, mas eu posso crer, porque ela é bíblica. Como é que aquele Deus que diz assim, vinde a mim, diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que não trouxer. Nós não podemos conciliar isso, irmãos, porque a nossa mente é finita, mas ela é uma revelação de Deus. O que nós podemos fazer? É pegar na mão da soberania de Deus e pegar na mão da responsabilidade humana e andar junto. Porque é assim que Deus fala. O homem é responsável, mas ao mesmo tempo Deus elege. Terceiro lugar, ela glorifica a Deus e humilha o homem. Jesus é o autor e o consumador da fé. O homem fica assim, quando eu for velho eu vou aceitar, eu vou dar uma chance para Jesus. Coitado, coitado, você não tem que dar chance para Jesus.
Em quarto lugar, a eleição é o trono de Deus no qual o crente pode descansar. Você pode descansar nessa doutrina maravilhosa, queridos. Deus tem os seus eleitos. Se uma pessoa não for salva, descanse. E se ela tiver que ser salva, ela virá a Cristo. É nela que você tem que descansar. A igreja de Cristo não será destruída. Deus tem os seus eleitos. Em quinto lugar, ela nos estimula a orar pela salvação dos eleitos. Deus tem os seus eleitos. Agora, se você não crê que é Deus quem chama, que é Deus quem elege, que é Deus que predestina, então não bote seu joelhinho no chão e não peça para Deus salvar seu pai, não peça para Deus salvar sua mãe, não peça para Deus salvar seus irmãos, porque você não crê nisso. Agora, se você crê que Deus faz isso, bote o seu joelho no chão e fala: Senhor, salva. Em sexto lugar, ela nos estimula a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é 100% eficaz. Os eleitos virão. Pode pregar, irmãos. E a pregação do Evangelho se torna democrática. Sabe por quê? Você fica achando assim que pregar o Evangelho é para quem tem muito conhecimento ou é intelectual demais. Não, você pode ser um analfabeto. E a sua pregação Deus pode tornar eficaz, porque não é por nós, é por Deus. Em sétimo lugar, ela deve produzir em nós temor, irmãos, e tremor. Vou repetir, deve produzir em nós temor e tremor. A nossa salvação está nas mãos do Senhor. Tremamos diante dele. Deus é um Deus santo. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Volte-se para o Senhor, que é gracioso em perdoar. A salvação está nas mãos do Senhor. Em oitavo lugar, nós não devemos negociar o Evangelho para agradar os homens. Vamos agradar aqui, porque senão a igreja vai ficar vazia. Não, irmãos. Os eleitos ouvirão o verdadeiro Evangelho e virão a Cristo. Nós não temos que negociar o Evangelho para agradar aos homens. Nós temos que pregar o Evangelho para agradar a Deus. Em nono lugar, a eleição é um chamado à santificação e não ao pecado. Efésios 1:4. Por favor, gostaria de ler isso. E eu já vou encerrar, irmãos. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Para que nós somos escolhidos? Para sermos? Então a eleição é um chamado de Deus para quê? Santificação. Luciano, então quer dizer que uma vez que Deus elegeu, não precisa fazer nada, então posso pecar à vontade? Aquele que diz isso não é eleito. Aquele que é eleito, o desejo dele é ser santo. O desejo dele é lutar contra o pecado, é agradar a Deus. Esse é o desejo do eleito. Você tem feito isso na sua vida? Você tem lutado contra o pecado? Você chora contra o pecado? Tem hora que você fala assim: eu não sou crente não. Você já falou isso? Eu não sou crente não. Não é possível, pai. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Misericórdia. Isso é uma prova de que você é eleito. Porque se você tem lutado contra o pecado e o seu desejo é santificação, você foi chamado por Deus. Esse é um sinal da eleição. E, em último lugar, ela deve produzir em nós um sentimento profundo de gratidão e louvor a Deus pela salvação. Você é salvo? Foi Deus que te escolheu. Louvado seja o Senhor. Não foi você, não foi obra, não tem nada em mim, não tem mérito nenhum. É graça, é graça, é graça, é de Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa doutrina, irmãos, que
tão vasta, tão complexa, mas bíblica, possa arder no seu coração essa verdade. Louvemos ao Senhor, porque Ele nos chamou. Glória a Deus. Amém? Agora, vamos ver se alguém vai querer fazer pergunta, né? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá, poderia levantar a mão se alguém quiser fazer uma pergunta. Estou achando que demorou demais, né? Aí o povo está doido para ir embora. Ou então eu expliquei bem demais, pastor. Eu estou achando que o povo está querendo ir embora, pastor. Pode falar. Oi. Sim. Não adianta você ficar falando para mim, porque se Deus já me... Você não acredita na predestinação? Se eu sou predestinada para o inferno, que eu vou. Como é que você... O que você fala com essa pessoa? Mateus 28, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. A pregação do evangelho é o quê? É primeiro, uma ordem. Segundo, a fé vem pelo e ouvir pela... Eu tenho que pregar. E como é que a pessoa vai crer se ela não ouvir a palavra de Cristo? Você tem que pregar. A sua obrigação é pregar. Quem converte não é você. Quem converte é o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo, irmãos? Qual é a função do Espírito Santo? Jesus disse, convencer. Olha que coisa interessante, irmãos. A obra do Espírito Santo é convencer. Você convence quem? Quem acha que está certo, não é? Mas está errado, não é? A obra do Espírito Santo é essa. Não é minha. Minha irmã Expedita, você tem que pregar, você está fazendo isso mesmo. Pregar. Se ele for um eleito, ele vai vir. Ele vai ouvir e vai crer. Pode não ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Igual eu cresci na igreja. Fui me converter com vinho velho. Pode falar. Eu acho que você já respondeu, né, a minha dúvida através da pergunta de Expedita. Porque eu fiz assim, eu escrevi aqui, o que falta, né, para uma pessoa, o que é necessário para ela acreditar, se converter. Então você já falou, mesmo que a pessoa não creia, diga que não crê, está dizendo, não acredito, não adianta, mas nós temos que pregar, né, e fazer, né, então assim, descansar em Deus, por quê? Porque é o pedido dele, pregue, ide, vá, não? E ele acreditar que ele é soberano, temer e tremer diante de Deus, porque ele é soberano. Vamos dizer, Magali, que você, qualquer um que está aqui na igreja, tem que fazer uma escolha muito difícil, mas muito difícil mesmo. Pensa numa escolha difícil. Pense, como diz o nordestino. Pense numa coisa difícil. Você é assim, capaz, eu não sou capaz de decidir isso. Quem que você acha que a melhor pessoa para você pedir para decidir? Quem que você acha que seria a melhor pessoa para decidir uma escolha muito difícil? Seria quem? Deus, não é? Deus. Então fica tranquila, minha filha, que ninguém vai para o inferno porque não mereceu, e ninguém vai para o céu porque mereceu. Deu para entender? Ninguém vai para o inferno porque não mereceu, e ninguém vai para o céu porque mereceu. E se Deus é um Deus justo, descanse, porque a santa. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. É uma doutrina realmente difícil, complexa,
vocês depois revisem no vídeo, né? Fica mais fácil. Amém? Deus abençoe.